Muito boa tarde, Imperatriz, região Tocantina. Ei, coisa boa, bom demais estarmos juntos em mais uma edição e finalzinho de mais uma semana, né, gente? Graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor e nós estamos agradecidos por mais essa oportunidade que Ele nos concede e muito obrigado a você também pelo carinho, viu? Carinho da audiência de todos vocês. Muito bom estarmos juntos aqui neste dia, sexta-feira hoje, e a gente agradece a todos vocês no sítio, chácara, fazenda, no seu apartamento, na sua casa, você que está aí no comércio, na indústria, você dona de casa, muito obrigado aí pelo carinho da audiência e pessoas que nos acompanham também através aí das nossas plataformas digitais, nossas redes, né? Tá aí, coloca aí, Daniel, coloca aí o pessoal que está nos acompanhando. Além do canal 19.1, tá aí para você o nosso site também, tvmeionorte.com, www.tvmeionorte.com. Muito obrigado aí a todos vocês que nos acompanham. E pode ir compartilhando aí esse endereço, tá bem? E a você também que está com a gente no Instagram, você no Instagram conosco, muito obrigado a vocês que nos acompanham também no @tvmeionorteitz. Olha só, você também através do nosso Zap pode entrar em contato conosco durante todo o dia e você tem aí esse canal aberto para as suas reivindicações, né? As suas reclamações na cidade e também, de repente, chegou um benefício aí na sua cidade, quer contar para a gente, diga aí o seu nome, onde você mora e manda aqui no Zap 982264955. Então, muito obrigado aí a todos vocês, tá certo? Pelo carinho da audiência. Olha, e depois, se você quiser ver esse programa novamente, rever os demais programas aqui que são veiculados durante todo o dia na TV Meio Norte, você pode estar aí no nosso canal do YouTube, TV Meio Norte Imperatriz. Beleza? Denis Lopes, tudo certinho, Denis Lopes? Cadê o óculos, Denis Lopes? Ah, tá ali, tá aqui penduradinho, né? O óculos não precisa de óculos não, porque se eu tirar esse óculos aqui, acabou, meu. Então você tá bom, tá bom demais. Muito bem, bora trabalhar. Olha, a gente abre o Agora Imperatriz falando de um crime revoltante. Uma criança de 10 anos que foi estuprada pelo padrasto dentro da própria casa. O suspeito aproveitou que a mãe da vítima tinha ido ao trabalho para cometer o abuso sexual. A família busca justiça e pede a prisão do homem. Põe na tela. Eu cheguei em casa do serviço às 7 horas. Aí ela chegou para mim e relatou: mãe, o tio fez isso comigo. Entendeu? Aí eu peguei na mesma hora, vim na delegacia, denunciei, entendeu? Fui fazer o exame dela lá no IML e testou positivo. O relato é de uma mãe que ouviu da filha de 10 anos que tinha sido abusada sexualmente pelo padrasto. O suspeito é Diego Alves Almeida, que era companheiro da Tamires, mãe da criança. Ele aproveitou que estava sozinho em casa com a vítima e a irmã dela, de apenas 6 anos, para cometer o crime. O caso aconteceu na última terça-feira, dia 15 de março. O pai da criança foi informado pela ex-mulher o que a filha dele sofreu nas mãos do padrasto. E o sentimento é de revolta. Na verdade, eu já vim desconfiando que ela, poucos dias atrás, ela cortou contato comigo. Cortou contato e eu ligava para ela não atendia. Eu estava sentindo já a diferença dela. Aí minha ex-esposa me ligou e me informou. Desde já eu vim para cá para ver se tá na ajuda dela. E foi feito todo o procedimento, o exame de conjunção carnal, testou positivo que ela foi abusada realmente por ele. E estamos aqui até agora sem notícias, sem resposta, na verdade. A família da criança já está com um laudo em mãos que comprova que ela realmente foi abusada sexualmente. Agora, o pai e mãe da vítima aguardam um mandado de prisão contra o suspeito. No laudo emitido dia 16 de março, há a confirmação de que houve conjunção carnal e foi configurado o estupro de vulnerável. Não é verdade, sim, que ocorreu esse caso de estupro aqui na semana passada, aqui em Imperatriz. E ontem de ontem a mãe da vítima procurou a delegacia de plantão central, informando, o ocorrido com a filha. Imediatamente foi submetida ela a exame de conjunção carnal e passado o procedimento para a DPCA. Ontem nós ouvimos à tarde a mãe da vítima, procedemos a algumas diligências e representamos a prisão preventiva do cara em razão da hediondez do crime,
e agora estamos aguardando a prisão ser decretada, e aguardamos isso, né, para que a gente possa realmente tentar localizar afinco e prendê-lo. A mãe da vítima ressalta que está sendo julgada por algumas pessoas pelo que aconteceu com a filha dela, mas diz que jamais imaginou que o próprio companheiro seria capaz de abusá-la sexualmente. Gente, não está escrito na testa da pessoa que a pessoa é perfeita, que a pessoa é aquilo. Eu quero dizer para muitas pessoas que a partir do momento que eu soube o que aconteceu com minha filha, eu fui na justiça, eu fui atrás e estou aqui lutando, entendeu? Se eu fosse outra mãe, se eu fosse uma mãe que não acreditasse na minha filha, se eu não estivesse no lado das minhas filhas, eu jamais ia fazer o que eu estou fazendo por ela. Depois da denúncia dos abusos feita pela própria criança e da comprovação do crime, o que a família espera agora é que a justiça seja feita. Isso não pode ficar impune. Eu quero justiça da minha filha. O que é que vai crescer uma pessoa com psicológico ruim, avança, sem nem falar. Tá aí, né? Revoltante e não dá para a família. A gente que está distante do caso, da situação, a gente se sente assim, sabe? Compungido aí por um sentimento de revolta, imagina a família, né? Olha, uma mulher trans de 59 anos foi morta de forma brutal, a golpes de faca, dentro da própria residência na região metropolitana de São Luís, no município da Raposa. Ela teve a casa invadida pelos bandidos que fugiram, levaram vários pertences. Os vizinhos da vítima já encontraram sem vida e acabaram acionando, portanto, a polícia. Esses casos, vez por outra, infelizmente, têm acontecido, né, no Brasil, de modo particular no Brasil, a gente sabe que acontece aí em todo o mundo, mas para você ter uma ideia, de 2021 até agora, o Brasil registrou cerca de 140 casos de mortes de transexuais. Então, é inadmissível, né? É inadmissível a morte, o homicídio, a violência contra qualquer pessoa, independente de ideologia de gênero, de religião, e vez por outra a gente também vê situações como essas aí acontecendo com pessoas, com negros, né? Enfim, a gente tem visto essa situação, seja lá o que for, inadmissível, e a lei precisa ser rigorosa não contra casos apenas como esse, mas contra qualquer caso, né, gente? Porque nós precisamos aprender a respeitar, ainda que você tenha uma posição diferente, um posicionamento diferente, você precisa respeitar a quem escolheu viver como quer viver. Então, tá aí, infelizmente. Esperamos aí que as autoridades possam responder à sociedade esse e outros casos na nossa cidade, seja no estado, seja no Brasil. Olha, o Maranhão flexibilizou o uso de máscaras em locais fechados. Já em Timon, na próxima segunda-feira, entra em vigor o decreto municipal, portanto, lá de Timon, que prevê o uso opcional de máscaras em locais abertos. O uso obrigatório da proteção permanece no transporte público, ambientes fechados e locais onde haja aglomeração de pessoas, mesmo ao ar livre. Tá aí? Então tá aí para você. Daniel, tá no jeito aí a reportagem? Coloca aí pra gente na tela. O governo do Maranhão determinou o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. O decreto só vale para cidades em que mais de 70% da população tenham recebido as 2 doses ou a dose única da vacina. Quem já completou o ciclo de imunização também pode ser liberado da máscara se apresentar o comprovante de vacinação. Mas se ocorrerem decretos municipais mantendo a obrigatoriedade da máscara, a população deve seguir a decisão local. É o que vai acontecer em Timon. A cidade tem hoje mais de 90% da população imunizada com as 2 doses. Timon já vacinou mais de 90% de sua população acima dos 12 anos com as 2 doses. A população entre 5 e 11 anos, nós já vacinamos com 2 doses cerca de 60% desse público. E o município já aplica a 4ª dose para os imunossuprimidos, aquelas pessoas que têm uma imunidade baixa. Timon vai ter um decreto próprio na próxima semana. O uso de máscaras vai continuar obrigatório em locais fechados e vai ser facultativo em áreas abertas, mas com algumas restrições.
A partir de segunda-feira, o uso de máscara em locais externos abertos será facultativo. Ocorre que se esse local for de aglomeração, como estádio de futebol, um show, um espetáculo, e promover a aglomeração, o uso de máscara continua obrigatório. Mas se ela estiver numa caminhada, numa atividade física, numa praça, esse uso passa a ser facultativo. E novamente frisando, em locais fechados, o uso de máscara é obrigado em quaisquer circunstâncias. Os eventos também vão ter uma capacidade maior, passam de 50% para 75% do público. Os eventos atualmente a gente permite uma ocupação máxima de 50% da capacidade do local. A partir de segunda-feira, essa capacidade sobe para 75% e o horário permitido para o funcionamento dos eventos passa a ser até as 2 horas da madrugada. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde realiza mutirão de vacinação contra a Covid-19 em crianças na faixa etária de 5 a 11 anos neste sábado, portanto amanhã. A ação acontece em 2 pontos, na UBS Maria Aragão, lá no bairro Vilinha, e na Academia de Saúde do Parque Alvorada 2. E o objetivo da ação é incentivar a imunização infantil contra a Covid e ajudar a combater a doença na cidade. E segundo o Ministério da Saúde, para estar completamente vacinada, a criança precisa receber 2 doses do imunizante com intervalo de 8 semanas entre elas. O esquema vacinal para crianças, ainda de acordo com o Ministério da Saúde, terá um intervalo de 8 semanas e o imunizante tem dosagem e composição diferentes da utilização para os maiores de 12 anos. O atendimento será realizado das 8 às 17 horas. Muito bem. Olha, uma coisa que a gente está vendo também, acompanhando, em São Paulo, meu irmão até me mandou uma mensagem lá em São Paulo, capital, dizendo que, olha, vou levar a mamãe para vacinar na 4ª dose. Lá então já está para idosos, 4ª dose, acima de 80 anos, já estão sendo disponibilizadas aí a 4ª dose para acima de 80 anos em São Paulo, capital. Não sei se já iniciou, mas já foi anunciado, portanto, esse reforço. Bom, essa questão da vacina, ela vai ser como todo ano vai vir aí uma vacina como para gripe, né? Que todo ano tem, para reforço e para você poder se imunizar. A gente vai ter que se acostumando com essa situação. Então, sempre é uma dose de reforço que você vai ter que tomar daqui por diante. Depois que a população, em sua maioria, tiver sido vacinada, então, regularmente, vai ter esse reforço. Olha, e graças a Deus que na cidade de Imperatriz nós temos um alto índice de imunização, né? E isso tem feito com que os índices de internações, né? De pessoas contaminadas, de internações, e até mesmo em casos de UTI, esses casos caíram drasticamente. Nós vamos para um breve espaço comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Segura aí, é rapidinho, não demora nada. Muito bem, estamos de volta. Olha, só atualizando aí essa situação de 4ª dose da vacina no Brasil, só atualizando aqui, a capital paulista, a informação que a gente recebe é que a capital paulista, São Paulo, capital, começa hoje, sexta-feira, 3 dias antes do início da data prevista aí pelo calendário estadual de imunização, a aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 80 anos. Cerca de 250 mil idosos com 80 anos ou mais estão aptos a tomar a 4ª dose da vacina contra a Covid na capital paulista. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o esquema vacinal será o mesmo anunciado pelo governo do estado na na tarde da quarta-feira, dia 16 agora. E os idosos dessa faixa etária serão imunizados com qualquer um dos imunizantes disponíveis nos postos de vacinação, ou seja, um dos 4 aplicação aí aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitárias, a Anvisa, que são aí o Coronavac, né, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen. Atualmente, a chamada 4ª dose só é aplicada em pessoas, incluindo adolescentes com imunossupressão, né? Ou seja, os grupos com problemas no sistema imunológico. Então, em São Paulo, capital, portanto, a partir de hoje, cerca de 250
1.000 pessoas dessa faixa etária estão aptas a tomar a 4ª dose da Covid-19 na capital paulista. Essa é a estimativa da Secretaria Municipal do Estado de São Paulo. Então tá aí. Olha, 3 pessoas foram presas pelos crimes de associação criminosa, uso de documento falso e tentativa de estelionato no município de Vargem Grande. A ação policial se baseou em relatório de investigação no qual informava que o trio estava na cidade para praticar crimes contra o sistema bancário. E de posse das informações, a equipe de investigação da delegacia de Vargem Grande localizou os golpistas. Durante a operação policial foram apreendidos 7 aparelhos celulares, documentos falsos, cartões de crédito, 2 carros e aproximadamente R$ 3.500 em espécie. Os 3 suspeitos foram encaminhados para os procedimentos legais na delegacia de Vargem Grande, isso no estado do Maranhão. Está aí, portanto, mais um trabalho da Polícia Civil, né? Tirando de circulação mais uma quadrilha, pelo menos um braço, né, de uma quadrilha, porque muitas vezes a quadrilha vai tem aí vários braços. As chuvas vêm causando estragos e transtornos para a população na região central também do Maranhão e Médio Mearim. Em Pindaré, quem mora na zona rural está tendo dificuldade aí por causa do acesso das estradas, né? Está difícil, como mostra a repórter Ciene Reis, da TV Meio Norte de Santa Inês. Na tela. As chuvas voltaram a fazer estragos na região do Vale do Pindaré. Esses municípios, até o momento, estão com a situação sob controle em relação à enchente dos rios. Porém, pessoas que residem na zona rural, por exemplo, já enfrentam os problemas devido à situação das estradas vicinais. Moradores dos povoados do município de Bom Jardim fizeram vários vídeos que mostram a situação da estrada que liga os povoados. Você pode ver aí as pessoas praticamente isoladas, veículos parados, sem condições de seguir em viagem. Eles alegam que essa situação acontece todos os anos. Lembrando também que essa estrada é antiga e até o momento não houve nenhuma solução para esse problema que só piora com a chegada das chuvas. Mas um caso ainda mais impactante é um vídeo que mostra o momento em que uma pessoa doente é transportada em uma rede, já que a estrada alagada impossibilitou a aproximação de veículos para buscar esse paciente e levar até a unidade de saúde mais próxima. Segundo informações desses moradores, esse homem é conhecido como Damião, de 45 anos, e reside no povoado Brejão, zona rural de Bom Jardim. Ele teria sido vítima de um desabamento de uma barreira, também provocado pela chuva. Lembrando que esses povoados não possuem atendimentos emergenciais de saúde. Então, em caso de doenças, eles devem ser transportados até os municípios mais próximos. Nesses casos, Bom Jardim ou também Santa Inês. Mas com as chuvas e a situação das estradas, esses problemas são diariamente, frequentemente enfrentados por essas pessoas em casos de doenças ficam com muita dificuldade de acesso a essas unidades de saúde devido à condição das estradas. Como você pode ver o vídeo, esse homem teve que ser transportado em uma rede com a ajuda de parentes, amigos, até um local adequado onde um veículo já esperava por ele. Que situação, hein? Difícil, difícil. Graças a Deus aí pela vida, pela solidariedade, né? Dos vizinhos, né? Amigos, além dos parentes aí que ajudam em situações como essa que a gente viu aí. Muito difícil mesmo. Olha, a gente está prevendo as chuvas ainda para... Tem mais um mês, olha, tem mais praticamente 1 mês e meio. Nós temos aí março, tem esse restante de março e ainda temos abril, tá? E é o que está previsto. Aí são algumas imagens agora, né? Que ao vivo aí, agora como é que está. Olha, o tempo está assim, está encoberto, com muitas nuvens e a gente não está vendo aí chuva, porque geralmente daqui a gente vê lugares longe, né, com chuva, mas essa imagem, pelo menos essa foto que foi tirada agora, tem imagem de vídeo aí, não, Daniel? Não? Muito bem, mas já dá para a gente aí ter uma visão de que as chuvas, ou melhor, as nuvens vão se acumulando e de repente aí cai água. Aliás, agora há pouco, quando estava chegando aqui, já estava uma chuvazinha, ainda peguei um chuvisco, certo? Olha, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu nesta sexta-feira alertas de chuva intensas
com grau de potencial perigo para as próximas horas no Maranhão. O aviso é válido até sábado e abrange o oeste, leste, norte e centro maranhense. E segundo o IMET, que é o Instituto de Meteorologia, durante esse período podem ocorrer chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora e de 50 a 100 milímetros dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora. Há riscos de corte de energia elétrica, né? Queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. E em Imperatriz, você está vendo aí, mais uma vez, reforçando, tempo nublado, aí encoberto, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima registrada durante a madrugada foi de 22 graus e a máxima pode chegar aos 33 graus nesse período que nós estamos aqui nessa hora, logo após o almoço. Muito bem, olha o anúncio do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de que o Brasil investiga 2 casos suspeitos da variante Deltacron, uma versão aí, que é uma versão híbrida, né, da Delta e o Ômicron. Essa declaração chamou atenção aí nesta semana, embora ela não represente risco, ao contrário do que ocorre com uma subvariante da Ômicron, que já circula aí no país e está associada a um aumento de novos casos de Covid-19 na Europa. E você vai acompanhar agora essa reportagem e mais informações de Solange Souza na tela. O ministro da Saúde chegou a confirmar a presença da nova variante no país. 2 casos de Deltacron teriam sido identificados no Amapá e no Pará. Essa variante é uma variante de importância que requer o monitoramento. Então, as variantes são classificadas como variantes de importância, variantes de preocupação. Ontem, através de uma rede social, Marcelo Queiroga disse que os casos ainda não estão confirmados, mas sob investigação. De acordo com o ministro, não haveria motivos para preocupação. A Organização Mundial de Saúde classificou a Deltacron como variante de monitoramento e não de interesse ou preocupação, como foi o caso da Ômicron e Delta. A variante Deltacron é híbrida, uma mistura, uma recombinação das variantes Ômicron e Delta. Os primeiros casos surgiram na França em janeiro deste ano, mas já há vários registros em alguns países da Europa e também nos Estados Unidos. A principal preocupação dos especialistas nesse momento é saber se a nova variante é tão letal quanto a Delta ou tão contagiosa quanto a Ômicron. A população precisa, nesse momento, tomar a dose de reforço da vacina. Essa nova que está sendo estudada agora, que é uma variante de interesse no mundo, ela conseguiu preservar o que teve de mutação da Delta, o que teve de mutação da Ômicron. Ou seja, ela potencialmente pode ser mais transmissível e mais agressiva. Por que eu estou dizendo potencialmente? Porque nós precisamos ainda de mais estudos para a gente ter mais certeza se de fato isso vai ter um impacto grande. E qual é o cenário? O cenário é novo, é de uma população aqui no Piauí vacinada. Então, uma boa parte da população, felizmente, 80% da população já tomou 2 doses de reforço. Com uma preocupação grande, a terceira dose ainda avança lentamente em alguns municípios. A China registrou esta semana um recorde de quase 5 mil novos casos e há agora um lockdown na província de Jilin. 24 milhões de habitantes estão em quarentena. Serviços de ônibus e metrô foram suspensos e os funcionários voltaram a trabalhar de casa. No Brasil, a média móvel voltou a apontar uma tendência de estabilidade depois de 34 dias. Foram 44 mil novos casos confirmados nas últimas 24 horas e 354 mortes. A média móvel em 14 dias registrou uma queda de 24%. No Piauí foram 155 casos confirmados e 4 mortes em um dia. 105 leitos estão ocupados, 46 de UTIs. Tem gente morrendo de Covid-19. Se a gente pensar no Brasil, são 2 aviões por dia que caem, o número de mortos no Brasil. Então, de fato, a gente precisa coabitar com o vírus, e coabitar com o vírus significa usar medidas de proteção que a gente tem à nossa mão para nos proteger, e a máscara é essa medida simples e que efetivamente funciona.
Tá aí, ainda de subimportância, né, o uso de máscara, até que as autoridades da saúde possam dizer que não. Muito bem, a gente vai para um breve espaço comercial e a gente volta já já. Segura aí, rapidinho, não demora nada. Muito bem, estamos de volta. Olha só, criminosos tomaram de assalto nesta quinta-feira um caminhão-tanque carregado de combustível, isso no povoado 1700. É bem próximo aqui, né, BR-010. Aí a carga estava carregada com 25 mil litros de combustíveis e quase tudo foi levado pelos criminosos. A ação aconteceu após um motorista que saiu de São Luís com destino à cidade de Balsas ser abordado aí na rodovia, já próximo aqui à Imperatriz, por dois homens que estavam em dois veículos. O motorista foi deixado amarrado e o caminhão abandonado na zona rural do município de Senador La Roque. Tá aí. E se antes isso aí já era carga valiosa, né? Imagine agora, né, com esses aumentos todos aí. E sempre é um risco. Daqui a pouco a gente vai ver se já é que não tem, né? Carros de combustíveis, caminhões de combustíveis com esse carregamento, com aquela escolta indo à frente, né? Como se um caminhão de valores, que de fato é, né? E muito valor, estivesse aí, portanto, nas estradas. Muito bem, olha só, os policiais militares do estado do Maranhão, com apoio aí do Comando Tático, né? Que é o Grupo de Atuação e Especialização de Combate às Organizações Criminosas, que é o GAECO, que a gente já conhece, e juntamente sempre eles fazem esse trabalho com a ação da polícia, as polícias, né? Tanto civil como militar, com o apoio do Comando Tático Aéreo. Ele está realizando nesta sexta-feira a operação Descomando, nos municípios de Viana, Cajari e Matinha. Veja os detalhes com a Fabi Irene. Fabi? A operação foi deflagrada nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, realizada pelo Ministério Público do Maranhão por meio da primeira Promotoria de Justiça da comarca de Viana, e constatou a ação conjunta de grupos criminosos armados na comarca do município, que atuavam para ganhar domínio territorial e poder econômico para praticar atividades criminosas, como tráfico de drogas, homicídios, uso de arma de fogo, crimes patrimoniais, entre outros, especialmente durante os anos de 2020 e 2021. Foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 26 mandados de busca e apreensão em endereços localizados nas cidades de Viana, Cajari e Matinha. Após os procedimentos, os presos foram encaminhados para a realização de exames de corpo de delito e depois direcionados a unidades prisionais do estado do Maranhão, onde permanecerão à disposição da Justiça. Tá aí, portanto, né, GAECO, que esteve aqui na cidade de Imperatriz na manhã de ontem, né, e durante todo o dia, grande movimentação. GAECO também, que é justamente aí a ação de polícia, né, do Ministério Público, junto com Polícia Civil, fazendo justamente essas incursões em municípios do nosso Maranhão. Ontem a gente anunciava aqui que foram afastados, né, o secretário Zigomar Filho, da Cinfra, da Infraestrutura, e também o superintendente de limpeza, Alan Jones, que inclusive foi decretada aí a sua prisão. E hoje a gente já amanheceu com um anúncio de pessoas que estarão substituindo esses dois secretários, né, à frente dessas duas pastas. Um é o Fábio Hernandes, vereador Fábio Hernandes, que está aí, né, à sua esquerda, e o também, me fugiu o nome aqui agora, que o Valdir Torres, tá? O Valdir Torres, que assume agora aí essas pastas, né, referidas às pastas. O Valdir Torres, que você está vendo aí, ele vai estar assumindo aí lá a limpeza, né, a superintendência da limpeza do município de Imperatriz, e o Fábio Hernandes vai estar assumindo a Cinfra, a superintendência de infraestrutura no município de Imperatriz. Portanto, a gente vai estar marcando aí com ambos para que estejam conosco aqui e falando justamente aí dessa nova função, né? Fábio Hernandes aí como vereador e o Valdir, que trabalhou também na Secretaria de Agricultura,
né? E agora volta a assumir aí o comando da limpeza pública no município de Imperatriz. Como eu disse, semana que vem, vamos ver se a gente tem aí os dois conversando conosco aqui no nosso Agora Imperatriz. Muito bem, tá aí. É isso aí, Denis Lopes. Vamos embora, né? Falar de turismo. Isso, falar de turismo, sim. Sempre sexta-feira nós temos aí a grata satisfação de ter aqui as possibilidades de você conhecer o Brasil e conhecer o mundo, né? Através do nosso passaporte de turismo com Fabi Herênio. Fabi, grande abraço, né? Também aí o Denilson, da Denitur, grande abraço a vocês. E na segunda-feira a gente retorna, se Deus assim nos permitir, com mais uma edição do Agora Imperatriz. Grande abraço, fica aí, passaporte de turismo. Sextou, meu povo, chegou o dia mais esperado da semana e, claro, nosso quadro Passaporte de Turismo. Hoje, o nosso destino é o centro-oeste do país. Já estou aqui ao lado do Denilson Borges, que vai levar a gente em mais uma viagem maravilhosa. Gente, a gente não sai de casa, mas a gente viaja com o Denilson toda sexta-feira. Denilson, bem-vindo em mais um quadro Passaporte de Turismo. Olha, boa tarde, Fabi. É uma satisfação isso aqui. Por mais que possa parecer redundante, mas eu falo toda vez porque é uma verdade. Eu agradeço muito a oportunidade que a TV Meu Norte dá à minha pessoa de falar de um produto, de um serviço que a cada dia eu aprendo muito e aprendo mais e mais, não sei tudo, é lógico, que é sobre turismo. Tá? Agradecer, lógico, em primeiro lugar a Deus pela nossa vida, nossa saúde, por você que está nos assistindo do outro lado, entendeu? Hoje a gente vai falar, já falou da região sul, da questão no estado do Paraná, que foi Foz do Iguaçu, já falamos da região sul também, da cidade de Gramado, já fomos para a região sudeste, Belo Horizonte, São Paulo, acho que a gente ainda não foi, Rio de Janeiro, Ouro Preto, que é uma cidade histórica de Minas Gerais, já falamos de algumas cidades da região nordeste, já mencionamos a região norte, quando a gente falou de Salinas, Salinópolis, e também a gente mencionou Belém, isso faz parte da região norte, então eu acho que está faltando aí o centro-oeste e a região, deixa eu ver aqui, eu acho que é só a região centro-oeste está faltando. Porque E a gente rodou muito, até para fora do país a gente já foi. Sim, a gente foi no norte, fomos no nordeste, no sudeste, no sul, então faltou o centro-oeste. E a gente vai conversar hoje sobre o estado do Goiás, mais precisamente a cidade de Caldas Novas. Aí você que está me assistindo talvez já tenha ouvido falar de Caldas Novas, certamente, mas para você que não falou, Denilson, eu já ouvi falar de Goiânia. Sim, Goiânia é uma capital maravilhosa, são mais de 2 milhões de pessoas morando ali, habitando aquela cidade belíssima, entendeu? Mas eu queria falar de uma cidade do interior do estado do Goiás, Caldas Novas. Por quê? A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? E você falou da questão das águas termais. É o maior centro hidrotermal do mundo. Eu já fiquei feliz, porque o paraíso de águas quentes, que é Caldas Novas, é realmente incrível. Denilson, tem muitos atrativos ali para o pessoal, né? E isso faz com que o turismo, com você que está nos assistindo, possa visitar Caldas Novas independente da estação do ano, independente do mês. Se você for em Caldas Novas em julho, que é um período frio naquela região centro-oeste e sudeste, é ótimo, porque você, por mais que a temperatura esteja baixa, sei lá, 10 graus, 8 graus, 9 graus, por aí, isso é muito frio para a gente, que nós estamos aqui no Maranhão, tá? Mas você vai entrar numa piscina de água quente natural, não é motor que está aquecendo aquela água, aquilo é natural, brota do subsolo, tá? Águas em torno de 43 graus centígrados a 70 graus, então é uma coisa prazerosa, você vai relaxar. Eu tiro por mim, às vezes que eu tenho a oportunidade de ter ido em Caldas Novas, aquilo me dá, eu fico relaxado, eu fico descansado, eu não tenho nem vontade de sair de dentro das piscinas em Caldas Novas. E isso tanto faz, como eu estava falando, do período do ano. Denilson, eu quero viajar em setembro, vá, é bom. Ah, eu quero dezembro, que é verão, dezembro, janeiro é verão na região centro-oeste. É bom da mesma forma, entendeu? Então vale muito a pena. Lá tem excelentes hotéis. Na verdade, todos os hotéis que você conhece muito bem em Caldas Novas, têm o seu parque aquático. Você tem os toboáguas nos hotéis, você tem várias piscinas nos hotéis. Então, você se hospeda lá no de Roma,
que é uma rede de hotéis muito forte em Caldas Novas, né? Então, você tem a possibilidade de se hospedar com pensão completa, se você assim escolher. O que é pensão completa? Café, almoço e jantar. Porque muitas vezes, quando você vai para Caldas Novas, você se hospeda nesses, vamos chamar de resort, você vai ficar ali o dia todo, porque ali você tem várias piscinas, você tem toboágua, você tem uma área voltada para criança, tá? Você tem a sua área para adulto com bebidas, com drinks, que você vai escolher o que você deseja. Você tem um atendimento de primeira, porque é uma região turística. Por ano deve-se receber aí mais ou menos umas 500 mil pessoas na cidade de Caldas Novas, então é um número bastante expressivo, tá? Então vale a pena conhecer o destino, sem falar, de novo, repito, o maior centro hidrotermal do mundo. Agora eu vou traduzir para você o que é isso. É a região, ou melhor, é a cidade, o município, que possui a maior quantidade de águas quentes, que a gente chama de águas termais, que brota do solo, tá? Então, a nível de mundo, é uma referência. E justamente por isso, aquela região se popularizou, aquela região se desenvolveu, e o forte daquela região é o turismo. Então, quando a gente fala assim, de uma cidade que o forte é o turismo, então eu estou falando aqui de um excelente atendimento. Você que vai para Caldas Novas, você vai ser muito bem atendido, tá? Caldas Novas, eu estou aqui nos bastidores com meu amigo Marcos, que é o agente de viagem da Denitur. Se eu não estiver enganado, ele vai me confirmar aqui no decorrer do bate-papo com a Fabi, mas você tem voo direto da Companhia Azul Linhas Aéreas, tá? Então você tem a opção de descer diretamente em Caldas Novas, você sai de Imperatriz, vai fazer, lógico, conexão, escala, essa coisa toda, e você vai descer diretamente no aeroporto de Caldas Novas. Denilson, mas você falou de Goiânia, eu queria conhecer a capital do estado do Goiás. Ótimo, então você pega o avião Imperatriz e você vai descer em Goiânia. E de Goiânia para Caldas Novas são 175 quilômetros, numa estrada excelente, muito boa. Tá aí, é Denitur, obrigada, o privilégio é todo nosso estar aqui. E obrigada a você que nos acompanhou. Gente, fiquem sempre ligados, toda semana, sexta-feira, uma dica melhor que a outra aqui com o Denilson da Denitur Turismo. Um excelente final de semana a todos vocês e a gente volta a se encontrar na semana que vem. Tchau, tchau.